Meu nome é Jefferson Freitas, nós estamos no canal Mais um Alguém no Planeta Terra, na playlist Movimentando Inércia. Bom, o pensamento de hoje numa conversa pessoal particular com um grande amigo que eu estava tendo esses dias. E aí ele me veio falar assim, poxa, que isso está errado, que aquilo está errado. E aí eu me parei e me perguntei, o que é errar? O que de fato transforma o erro em algo ruim? Quando as pessoas imaginam errar, elas transformam a palavra em uma coisa negativa. Por quê? Eu imagino o seguinte, eu imagino como aquela ideia do filósofo francês Charles Pepin, que ele dizia que o errar, na verdade, só torna a experiência contrária de ser um completo fiasco ou uma frustração inerente. Que no fundo, na verdade, é o que nos torna humanos. Eu fico imaginando que a base da inteligência, característica humana, ela vem a partir dos erros. Até se analisarmos, mesmo os animais, em algum momento, eles têm essa percepção. Quando eles fazem algo que dá errado, pode ser que eles levem um tempo a mais do que o humano, que é mais inteligente, que tem a perspicácia maior. Mas ele aprende com o próprio erro, ele não comete aquele erro e ele aprende a viver e fazer coisas de uma outra forma, vendo que o resultado que eles fizeram não foi aquilo que foi esperado. Então, muitas vezes, o erro não é algo que traz o indivíduo na capacidade negativa de algo, se a gente for analisar. Pelo contrário, o indivíduo ele se qualifica pela capacidade de analisar os erros e corrigi-los. Então, cometer erros não é apenas inevitável, mas é necessário para que todos os nossos desejos sejam em questões de prioridade para aprendermos. É muito maluco isso, mas é um pensamento, uma conexão que a gente deve levar adiante. Eu fico me perguntando, em várias conversas que eu tenho com amigos, ou ver coisas que eu vejo em vídeos, áudios que eu escuto, podcasts que eu sigo, eu fico pensando que quando as pessoas colocam, né, frases pontuais como, isso tá errado, mas peraí, tá errado em que visão? Dá vontade de disparar, peraí, mas em que visão você enxerga este erro? A que ponto esse erro se torna algo ruim de fato? Porque por pior que seja o erro, se analisarmos o erro como algo ruim, ele vai trazer de alguma forma um aprendizado. E possivelmente, acredito, que erros graves tornam-se tão cruciais na mente que elas marcam ao ponto de, toda vez que nós formos fazer um tipo de ação, aquele erro inerente que foi cometido no passado, ele está tão marcado como uma mancha numa história, como se jogássemos uma tinta em um papel que tem uma linda história, fica tão manchado que faz com que a gente não o cometa novamente. Então agora eu estou dizendo da forma brilhante que temos que errar. Nós temos que cometer vários erros para nos tornarmos, então, inteligentes ao ponto. Não é só isso. Acredito que a capacidade humana de fazer coisas, de aprender coisas, também se deriva de erros. É isso que eu estou querendo explicar. E isso que foi a discussão que eu estava tendo. Aliás, discussão. Uma das palavras que vieram me falar esses dias. Mas você discutiu com alguém? Não. Quando eu falo discussão, na verdade, é quando nós temos uma ideia, a pessoa tem uma ideia contrária. E a gente expõe a essa pessoa a nossa ideia, com capacidade e lucidez de mostrarmos a ela a nossa visão. E aí, novamente, a pessoa que está do lado contrário, ela vai fazer o mesmo. Certo ou errado, ninguém tem que convencer ninguém de nada. Apenas nós temos que mostrar as nossas virtudes.
aprendermos e escutarmos também o que o outro lado tem a dizer, porque como é uma visão diferente, nós temos a capacidade de poder enxergar também o que o outro, como o outro pensa. E isso é uma discussão. Muito bem. Então, levantando a isso, né, vamos lá aqui, voltando no pensamento do que é o erro, do que se torna, o que é o erro em cima de um fracasso. Bom, vamos contar uma história rápida e breve do que foi uma coisa que eu escutei esse tempo atrás, que eu até comentei com a minha esposa. Eu não sei se alguém sabe, mas o Viagra foi criado, né, aquela pirulinha azul que faz com que as pessoas que têm problema problemas de difusão erétil, né, faz com que essas pessoas tenham a capacidade de poder tomar essa pílula e poder ter uma ereção para ter um prazer com a mulher ou com outro homem, enfim, não? Enfim. E essa pílula, ela foi criada, né? E não foi criada com esse objetivo. Olha que loucura. O Viagra foi criado para outros tipos de problemas. Se eu não me engano, o Viagra foi criado para problemas cardíacos. Estava sendo feita uma pesquisa de problemas cardíacos e nisso se descobriu o Viagra. Então, um laboratório, né, que descobriu, que foi, se não me engano, a Pfizer que descobriu o Viagra, né, criou algo de um erro, criou algo que foi uma das invenções do século XX, XXI, né, que foi o que mais deu certo. Levantou o laboratório, né, a vendas e etc., enfim, explodiu em tudo, né. Por quê? Foi derivado de um erro. Então, se a gente acreditar que o erro é negativo, é ruim, eu não enxergo desse lado. Eu enxergo de uma forma contrária. Eu enxergo de uma forma de aprendizado. Eu vejo da forma do melhoramento pessoal. Eu vejo de um pensamento de nos aprofundarmos em nos conhecermos melhor, conhecermos as nossas ações de fato. Eu sempre também enxergo que toda ação, quando a gente tem a capacidade, quando nós temos uma capacidade de começar a perceber nós mesmos, olharmos para dentro mesmo de nós, não só apontarmos, olharmos o que está fora, os outros, mas quando começamos a olhar para nós mesmos, né, de alguma forma, a gente começa a perceber o quanto a gente pode aprender conosco. O quanto nós já vimos coisas que temos a capacidade de melhorar. E muitas vezes nós não temos a percepção de enxergarmos isso para poder realmente realizar. De fato, somos o que somos pelo meio que vivemos e pelo que fazemos. Mas podemos melhorar muito mais o que somos, aprendendo com nós mesmos, olhando os nossos dias, verificando os porquês que cometemos tais ações e se os resultados que fizéssemos algo diferente seria o mesmo, ou no intuito se poderia ser melhor ou pior. Os resultados, no fundo, nós nunca vamos saber, porque é que nem eu já disse em outros áudios. Quando a gente comete uma ação e de repente para nós ou para a situação se torna um erro, a gente acredita que a outra equação, que seria a outra ação, seria melhor, daria um resultado melhor. E a pergunta que eu sempre faço é, será mesmo? Será que o erro não seria maior? Será que a catástrofe não seria pior? A gente acha que não, mas será? E aí a gente começa a olhar pormenores. E aí a gente começa a perceber que realmente o caminho que a gente muitas vezes escolhe é o caminho que é o mais correto no momento, na situação, na ação que tinha que ser executado. E nós temos que acreditar que tudo que fazemos é sempre para melhorarmos a nós mesmos. Então, se você erra, se você acerta, independente do que cada palavra signifique, faça cada dia
você ser melhor do que o dia anterior. Aprenda. Esse é o intuito de seguirmos em frente. Divida o pensamento. Se você tem alguma coisa para dizer, manda nos comentários. Eu estou em todas as redes sociais. Temos o canal no YouTube, Mais um Alguém no Planeta Terra. Tenho também Instagram, Mais um Alguém no Planeta Terra, e o Facebook. Vamos dividir essa ideia, vamos dividir o pensamento. Boa semana, e eu espero que você erre muito.